Para cá porque nós vamos voltar a falar com a repórter Manuela Braga, que tem informações de um crime bárbaro. Este crime aconteceu no interior do Ceará e eu, sinceramente falando, fiquei sem acreditar na crueldade. Não sei quem era o pai, se tinha envolvimento com a polícia, com facção, mas a criança, o filho de 4 anos, sim, mataram pai e filho, o filho, uma criança de apenas 4 anos. E enterraram, minha gente, numa cova rasa. Vamos falar aqui com a Manu? Boa tarde mais uma vez, minha amiga, bem-vinda ao nosso telão. Manu, você sabe o motivo desse crime? Se a polícia já tem noção aí do que de fato aconteceu? Porque a gente realmente fica impactado, né? Uma criança de 4 anos, Manu, meu pai amado, que situação. Luciana, a gente fica impactado sim, né? Você na sua fala, né, não sei se o pai dele tem algum envolvimento, não. O pai dele não tinha qualquer tipo de envolvimento com a criminalidade, era uma pessoa que tinha propriedade rural, que vivia da compra e venda de animais lá naquela região do município de Itapipoca. Os corpos foram encontrados na localidade que se chama Severino, entre Uruburetama e Itapipoca. Pai e filho estavam desaparecidos desde o último dia 29, quando o pai buscou o filho na casa da mãe para levá-lo até a barbearia e logo em seguida iriam comprar um material escolar e nesse mesmo dia eles iriam até a propriedade, né, do pai para que o pai visse lá como estavam os animais e tomar outras providências referentes aí ao negócio que ele comandava. O fato é que depois que eles foram à barbearia, a polícia comprovou que eles lá estiveram, eles simplesmente desapareceram. A partir daí, as buscas elas se intensificaram e somente ontem a polícia encontrou os corpos já em estado de decomposição em uma cova rasa, né? A polícia, no caminhar das investigações, colocou como principal suspeito o caseiro que trabalhava para o pai da criança. Isso porque o caseiro teria, segundo a investigação, a dívida com o pai e, por conta dessa dívida, ele teria matado, no caso, o patrão, né? A criança, Manuela, o que a criança tinha a ver? Absolutamente nada. E mesmo assim, acabou sendo morta. Existe a informação, segundo o que foi passado pela polícia, que o pai teria, inclusive, sido degolado já depois de morto, segundo o que nos foi repassado. O caseiro, ele não teria agido sozinho, segundo a investigação. Ele teria agido na companhia de um irmão para matar essas duas pessoas. O caso teve muita repercussão naquela região. Para você ter noção da frieza dessa dupla criminosa, eles, ao saber da repercussão, porque eles mataram e aí depois enterraram os corpos aonde ficavam os animais. Com a repercussão, eles achavam, poxa, a polícia vai chegar até aqui. Então, eles desenterraram os corpos e levaram para um outro local, exatamente onde os corpos acabaram por ser encontrados. Luciana, a polícia já sabe que essas duas pessoas efetivamente teriam aí participado do crime, cometido o crime. E agora vai tentar saber se somente elas ou se haveriam outras pessoas também envolvidas nessa morte. E aí, quando a gente observa todo esse cenário criminoso, obviamente, né? Aí você pensa, poxa, matou por conta de uma dívida, matou para não pagar. Quanto vale a vida de duas pessoas inocentes? Enfim, uma criança inocente. Realmente é muito lamentável, a gente sente muito por tudo isso que aconteceu e agora é esperar que a polícia termine, né, toda essa investigação e que a justiça faça o papel dela nesse caso. Eu retorno com você ao estúdio. Manu, muito obrigada pelas informações, inclusive muitos detalhes sobre essa crueldade. Vocês acompanham aí as imagens. Esses são os responsáveis por tirar a vida de um pai de família, um trabalhador e uma criança de apenas 4 anos de idade. Aí eu me pergunto, de verdade, até que ponto o ser humano é capaz. Olha aí, gente, a cara desse demônio. Isso não é gente não, isso é um demônio! Demônio! O ser humano que tira a vida de um homem inocente, uma criança de 4 anos de idade.
não pode ser chamado de um ser humano como qualquer outro. Esse daí é um demônio. E se eu pudesse externar o que eu sinto neste exato momento, eu tenho certeza que muitas outras pessoas que me acompanham iriam concordar com o que eu penso. Porque esse é o tipo de gente que não serve para nada. Nada. Enquanto um pai trabalhador dava oportunidade para esse demônio, ele estava lá pensando em uma forma de tirar a vida desse pai. E de uma criança, gente, de apenas 4 anos, nem 5 anos tinha, 4 anos. 4 anos, gente. Criança dessa não tinha nem noção do que era o mundo. Eu tô aqui me contendo para não deixar a lágrima cair. Imagina a dor dessa família, de uma cidade inteira. Isso aqui, ó, não é gente não. Tirou a vida de um inocente. 2 pessoas que não faziam mal a ninguém. O adulto, né, que tem pecado, já sabe o que faz, mas uma criança, gente, totalmente inocente, 4 anos de idade. A frieza desse ser humano de ir lá, enterrar, depois desenterrar, para a polícia não encontrar o corpo. Parabéns à polícia, viu? Investigativa, que conseguiu chegar a essa conclusão. Parabéns mesmo. Orgulho eu tenho em falar dessa polícia atuante que investigou e colocou atrás das grades esses demônios. Gente, eu tô emocionada. É difícil você segurar a emoção numa situação como essa. Eu já vi de tudo. Aliás, a gente pensa que já viu de tudo. Aí, de repente, vê uma cena como essa. Uma dívida que poderia ter sido parcelada, negociada, fosse embora de lá. Mas matar de uma forma tão cruel, pai e filho, gente, olha isso. Menininho de 4 anos de idade. Um inocente, meu Deus. Imagina a dor dessa família, a situação que estão vivendo. O pai que foi buscar a criança para comprar o material escolar. Quanta dor essa família enfrenta nesse momento. E se tivesse justiça nesse país, esse tipo de gente nunca mais sairia atrás das grades. Nunca mais. Teria que ficar lá trabalhando, prestando serviço, para saber o quão difícil é a gente enfrentar a vida todos os dias. Mas não, vai para um presídio, comer e beber, tem um lugar para dormir, não precisa trabalhar porque é sustentado por nós. São os nossos impostos que pagam a cadeia desses vagabundos. Porque uma pessoa dessa daí não serve mais para nada, não tem utilidade de nada. Eu acho que até a família deles tem vergonha deles. É o mínimo. Se forem pessoas decentes, com certeza tem. Tirar a vida de um trabalhador, de uma criança inocente por uma dívida. Surreal, minha gente. Se tivesse justiça nesse país, o mínimo que eles mereciam era pena de morte. O mínimo. Parabéns mais uma vez à Polícia do Estado do Ceará, aos profissionais que foram para cima, que investigaram e conseguiram colocar esses criminosos atrás das grades. Se tivesse justiça nesse país, eles nem teriam defesa. A pessoa que vai defender deve ter vergonha, vai exercer a profissão porque tem que exercer, é advogado. Mas defender esse tipo de criminoso deve dar vergonha. Mas está na lei, eles têm direito à defesa. É assim que funciona. Deus é mais, viu, minha gente? Deus é mais.